Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Meu nome é Giovane, sou professora da área de gestão e negócios, analista de perfil comportamental e hoje eu vou trazer mais um tema aqui para nossa aula. O nosso tema hoje é como falar bem. Pessoal, me diz o seguinte: por que é importante falar bem? Por que é importante desenvolver a comunicação? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está estudando? Se estiver, vai me entender, tá? Se você estiver estudando, acompanhe meu raciocínio aqui. Terá que fazer uma apresentação oral em algum momento a respeito do seu trabalho. E se sua apresentação não for boa, pode comprometer sua nota de avaliação, não é mesmo? Quando você chegar no final do curso, você terá que fazer a defesa do seu trabalho de conclusão de curso, o tão temido TCC. E essa defesa vai ser oral, certamente. Se não fizer uma boa apresentação, vai prejudicar todo o esforço aplicado no seu trabalho, porque a sua nota não será satisfatória, não é isso? Agora é o seguinte, caso você não esteja estudando, certamente você terá que enfrentar o mercado de trabalho. Você precisa fazer entrevista, você precisa participar de dinâmicas de grupo e normalmente vai concorrer com pessoas que têm a mesma formação que você. E aí, quem é que vai ser escolhido? Certamente aquele que for mais articulado, mais comunicativo. Normalmente, esse vai ser o escolhido, né? E não para por aí. Depois que você conquistar o seu emprego, a sua vaga, você vai notar que à medida que você for crescendo na carreira, cada vez mais você vai perceber que depende muito mais da comunicação e não dos conhecimentos técnicos. Vamos pegar como exemplo um engenheiro. Bom, como que é a trajetória de um engenheiro? Ele sai da faculdade conhecendo matemática, cálculo, lógica, tecnologia. E por ter essas facilidades, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele cresce com muita facilidade, vamos dizer aí que dos primeiros degraus, né, da tua carreira. Mas quando ele chega numa determinada função, vamos dizer assim, que numa supervisão, numa gerência, o que ele menos vai utilizar é o conhecimento técnico, porque ele passa a depender da comunicação para liderar. Ele precisa participar de reuniões, fazer apresentações de projetos, fazer apresentação de propostas, precisa participar de processos de negociação, tem que motivar a equipe, abrir seminários, falar em público, enfim, como eu já disse, a carreira passa a depender muito mais da comunicação do que dos conhecimentos técnicos. Portanto, pessoal, a comunicação no desenvolvimento da carreira é extremamente importante. E olha que eu nem estou falando ainda desse momento digital, tá? Nem estou entrando especificamente nesse ponto, tá? Então, para que a pessoa possa garantir o que conquistou e continuar crescendo, ela precisa desenvolver uma boa comunicação. E não é só na carreira, não. Em nossa casa mesmo, quantas vezes vemos desavenças, pessoas arrumando confusão por falta de comunicação, porque não conseguem se entender uns com os outros. É pai com filho, esposa com marido, mãe e filhos, falam de forma ríspida, não conseguem utilizar um argumento que seja convincente. A boa comunicação pode evitar muitos desses atritos. Se bem desenvolvida, ela deixará você mais tranquilo, mais
seguro, mais à vontade nas relações interpessoais, nas apresentações e vai melhorar demais a tua qualidade interpessoal. E como que a gente vai fazer então para poder desenvolver uma boa comunicação? Vamos falar de alguns elementos então para uma boa comunicação? Vamos lá? Bom, o primeiro ponto, falar com ritmo. Ao chegar em um ambiente, para você poder fazer uma apresentação, seja na sala de reunião ou num grande auditório, tá? O que você precisa fazer é se ambientar, tá? Você precisa medir bem esse ambiente, você precisa conhecer para que você possa adequar o volume da sua voz. Por quê? O que está na primeira, vamos imaginar no auditório, o que está na primeira fileira precisa te ouvir e o que está lá atrás também precisa te ouvir, tá? E o que acontece? Você precisa verificar também se você vai usar microfone ou não, tá? O ideal é que você procure falar um pouco mais alto do que você costuma falar, para que as pessoas possam te ouvir. Mas lembre-se, sem exagero, menos é mais, tá? Eu sei que é clichê, mas funciona. É importante também que você tenha uma velocidade apropriada da sua fala. Não existe assim uma velocidade padrão que a gente tem que seguir, tá? Cada um tem a sua. Então, use o bom senso e a moderação. Use o bom senso sem moderação, tá? Bom, portanto, você deve estar atento ao volume da voz e à velocidade da fala. Meça bem o volume da voz de acordo com o ambiente que você vai enfrentar. Como eu já disse, falando um pouco mais alto que o normal, para que as pessoas possam te ouvir. E use a velocidade adequada, tá? Quem não tem ideia de como fazer isso, eu recomendo que assista às palestras do Steve Jobs, que tem aqui no YouTube, que são excelentes, são ótimas. Ele é o cara e vai te proporcionar muitos insights, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho agora a respeito da velocidade da fala. Tem aquelas pessoas que falam bem rápido. Nesse caso, elas precisam pronunciar bem as palavras, elas precisam ter uma boa dicção, tá? Porque mesmo elas falando depressa, as outras pessoas têm que conseguir entender ela, tem que acompanhar o raciocínio dela, tá? Uma dica aí para quem fala depressa, tá? Ela precisa aprender a fazer no final do raciocínio uma pausa. Por quê? Porque ao fazer essa pausa, dá oportunidade aos ouvintes para que reflitam sobre as informações que foram transmitidas. Senão fica aquela coisa correndo que nem trem-bala, a gente não pega nada, né? E quem fala muito devagar? Quem fala bem devagarzinho, tá? Também precisa utilizar alguns recursos. Um deles, por exemplo, é manter a conexão com o olhar durante as pausas de fala e voltar a falar depois das pausas com um pouco mais de ênfase. Porque senão vai dando aquele soninho, vai ficando aquele diálogo monótono e a situação fica super chata, não é mesmo? Bom, o último ponto que eu vou abordar aqui é a respeito da dicção, tá? Que é um ponto muito importante na comunicação. E o que é a dicção? É a pronúncia do som das palavras, tá? É a pronúncia dos sons das palavras. Olha, até eu, às vezes, me pego engolindo algumas palavrinhas aí. A boa dicção é pronunciar corretamente a letra R e S no final das palavras e os is que existem intermediários. Observem, a gente costuma omitir essas letras na fala, no diálogo, tá?
como aconteceu comigo agora mesmo, tá? Então, eu vou passar para vocês um exercício para melhorar a dicção, tá? E como é que vai ser esse exercício? Bom, para melhorar a dicção, todos os dias, tá? Vamos supor que você faça esse exercício por 2 semanas ou que seja 30 dias, tá? Vamos dizer que você quer ficar bem craque mesmo. Você vai pegar um texto curto, que pode ser um poema, um trecho de um livro, tá? E você vai fazer a leitura deste texto, colocando um obstáculo na boca e procurando pronunciar as palavras da forma mais correta possível, tá? Então, você pode colocar um lápis na boca, você coloca o lápis e tenta pronunciar as palavras, tá? Seria o mais adequado colocar um lápis. Por que isso? Você vai verificar que depois de alguns dias, você vai ter mais facilidade, tá? Para pronunciar as palavras, tá? Por que isso? Porque você vai movimentando os músculos labiais, tá? Então, seria interessante fazer isso o ideal seria pelo menos por 30 dias, durante 2 minutos, tá? 2 minutinhos durante 30 dias é suficiente. Coloca um lápis na boca, pega o trecho e vai lendo aquele trecho com o lápis na boca. Eu sei que é chato, eu sei que é difícil, mas funciona. Vocês vão ver, porque a gente vai trabalhar a musculatura, tá? Vai ficar mais fácil para falar. E como verificar se a dicção está correta? É só você observar se as pessoas compreendem a sua mensagem, se tem clareza a sua fala. E não esqueça, pessoal, de ser natural, tá? Vá gradativamente melhorando a sua dicção. Não queiram ser afobados, tá? É um treino, é um exercício. Lembrem-se, vocês estão cuidando da pessoa mais preciosa que existe, que são vocês, tá? Então, vá gradativamente melhorando sua dicção, pronunciando as palavras cada vez melhor. Presta atenção no R, no S, nos Is que tem nas palavras, tá? Você verá como é satisfatório falar e ser entendido, tá? Na próxima aula, nós vamos abordar outros aspectos do falar bem, tá? Pessoal, eu aguardo vocês, então, na nossa próxima aula. Até mais!